Eu queria começar fazendo algumas perguntas. Eu queria saber um pouco mais quais as ações vêm sendo adotadas para fortalecer o DENASUS. O DENASUS é um departamento muito importante do Ministério da Saúde. A gente sabe da extensão territorial do Brasil, das divergências regionais e, às vezes, das próprias divergências entre cidades que são vizinhas, muito pela gestão dos municípios e estados que nem sempre tratam a saúde como deveria ser tratada. Por isso é tão importante, dentro do sistema de auditoria, o Departamento de Auditoria do Ministério da Saúde. Segundo ponto que eu queria perguntar para Vossa Excelência, quais as diferenças entre o Mais Médicos e o Médico pelo Brasil? E que outras medidas o Ministério está tomando para que existam profissionais de saúde, especialmente médicos, nas regiões mais distantes e esquecidas do Brasil? Uma outra pergunta seria: o Ministério da Saúde foi responsável por uma MP que acabou originando a Lei 14.307, que teve um efeito direto sobre a ANS. E eu queria saber um pouco mais sobre quais os efeitos práticos dessa lei. E, como última pergunta, eu gostaria de consultar a Vossa Excelência sobre as ações que o Ministério vem tendo para combater a depressão e o suicídio, que vem crescendo de uma maneira muito perturbadora, e principalmente depois da pandemia e como efeito da pandemia. Então, quais seriam essas ações que o Ministério está tomando para enfrentar esse grande mal? O senhor parece que estava lendo aqui meu pensamento, né? O orçamento do Ministério é um orçamento bilionário. E esse orçamento precisa ser auditado. Há, inclusive, uma demanda dos auditores de tornar o DENASUS uma autarquia. Nós triplicamos o orçamento do DENASUS, que é um orçamento ainda insuficiente. Mas lembrar que a auditoria, ela também é tripartite. O mérito dos procedimentos em si, quem faz a auditoria é município-estado. Então, por exemplo, se um médico indica um cardiodesfibrilador implantável com ressincronizador, um aparelho híbrido, que custa, pelo que a tabela do SUS mencionava anteriormente, 50 mil, e agora nós corrigimos o preço de acordo com o que nós adquirimos no Instituto Nacional de Cardiologia, 18 mil. Então, não pode isso ficar, Pedro Westphalen, sem auditoria nenhuma. Tem que existir uma auditoria. Hoje, com a inteligência artificial, nós vamos fazer auditorias por amostragem, para que o sistema seja mais eficiente em relação à auditoria. Em relação a Mais Médicos e Médicos pelo Brasil, há uma diferença entre esses dois programas. Embora os dois tenham o mesmo objetivo, que é levar médicos para áreas remotas, o programa Médicos pelo Brasil, que aliás foi motivo de uma lei aprovada aqui no Congresso Nacional, ele cria uma agência, que é a DAPS, que faz a seleção desses médicos. Esses médicos, eles não são intercambistas, eles passam a ter uma carreira de Estado, embora que regida pela CLT, né, com a possibilidade de progressão. Esse programa foi anunciado em 2019, mas começou a vigir a partir de agora. A garantia é que aqueles que estão no Médicos pelo Brasil, eles vão ficar até o contrato expirar, quando serão substituídos, o Mais Médicos, quando serão substituídos por um médico do programa Médicos pelo Brasil. A lei da saúde suplementar. Bom, essa lei da saúde suplementar, essa modificação, ela decorreu de um projeto de lei apresentado pelo senador Regufe no Senado, que foi aprovado, e aquele projeto visava incluir quimioterapia oral em 48 horas no rol da saúde suplementar. Bom, a saúde suplementar é regulada por uma agência chamada ANS. Entre outras funções, atribuições, a ANS faz a análise do que deve ou não constar do rol de coberturas obrigatórias. E essa análise, ela considera diversos aspectos, não só a segurança, a eficácia, a efetividade e a custo-efetividade. Essas análises demoravam muito, às vezes 10 anos. E o rol era renovado a cada 2 anos. Então, a medida provisória enviada pelo presidente Bolsonaro pega a boa ideia e o diagnóstico feito pelo senador Regufe, de que estava muito atrasado essas incorporações, e cria, no âmbito da saúde privada, um processo de avaliação de tecnologia de saúde e estabelece um prazo, no caso dos medicamentos oncológicos. Esse prazo para análise é de 120 dias. Se não houver
uma análise em 120 dias, o medicamento ou o produto está automaticamente inserido no rol. No caso dos outros medicamentos e dos outros tratamentos, 180 dias. Não é? Então, cria um processo administrativo claro, transparente, para que nós tenhamos um rol atualizado, sem colocar todo tipo de novidade dentro do rol, né? Porque tem uma coisa que é inovação, outra que é novidade. Novidade é o que não traz benefício. Porque cada item que se coloca dentro do rol é um repasse que tem que ser feito para quem contrata plano de saúde. Então, eu considero essa legislação aqui um avanço. Ela também dispõe acerca dos medicamentos ou tratamentos que foram incorporados pela Conitec. Eles têm que automaticamente integrar o rol de coberturas obrigatórias da saúde suplementar. Desde que a lei foi aprovada, em fevereiro, 26 modalidades de tratamento já foram incluídos no rol da saúde suplementar. Ou seja, uma legislação moderna, adequada, que tem eficácia e que vai trazer benefícios para quem contrata o plano de saúde sem repassar custos excessivos. Senão, essas pessoas não conseguem pagar o plano de saúde. Bom, a saúde mental... Bom, a pandemia trouxe ainda mais relevo em relação à saúde mental. A Secretaria de Atenção Primária cuida desse tipo de ação. Aqui o ministro Padilha falou sobre a coordenação. O coordenador é o doutor Rafael Bernardon, que é um psiquiatra. E nós temos trabalhado com ações para reforçar a saúde mental, inclusive com a utilização dos profissionais do SAMU, e o objetivo é ampliar isso cada vez mais. É um desafio muito grande, porque o Sistema Único do Brasil é muito abrangente. Então, a gente tem que cuidar desde um insumo, uma dipirona que está faltando, até a questão da saúde mental. Deputado aqui, o secretário Rafael Câmara está me dizendo que uma portaria de 40 milhões de reais para a questão da ansiedade e da depressão.